Muito bem, amados irmãos, então vamos, Atos 2, 14 a 21. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os seus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pai querido, pedimos por misericórdia que Tu venhas falar ao nosso coração nessa noite, nos dando entendimento à Tua palavra e moldando, Pai, a vida de cada um de nós, segundo essa palavra, para a glória do Teu nome. Amém. Queridos irmãos, depois nós vamos ler um pouco mais dessa parte, mas é importante nesse momento a gente entender que a gente está no meio de uma situação, né? Na semana passada, nós vimos a respeito do dia do Pentecoste, do cumprimento dessa promessa do Senhor, onde ali encerramos naquele momento onde alguns estavam querendo entender o que estava acontecendo, ou seja, o que significa isso, e outros, porém, estavam zombando, dizendo que aquelas pessoas estavam embriagadas. Então nós tomamos aqui agora exatamente o momento em que Pedro se levanta para poder esclarecer o que estava acontecendo para aquelas pessoas ali. Então o que nós vimos nos versos anteriores, irmãos, é que a igreja, ela depende unicamente de ter a consciência da capacitação que recebeu do Espírito Santo para cumprir a sua missão de pregar o Evangelho em todas as nações. Jesus enviou o Espírito Santo e capacitou a igreja para essa missão. E como vimos aqui, muitos ficaram sem entender. Então Pedro, ele tomou uma atitude. E é por causa dessa atitude de Pedro que eu intitulei essa mensagem de Dê um passo. Porque nós vemos aqui que Pedro se levantou e se dirigiu à multidão. Pedro tomou uma atitude. E é sobre isso que nós vamos discorrer com a graça de Deus nessa noite. Irmãos, pense comigo uma coisa. Imagine aqui nesse momento, quando no versículo 13, alguns dizem, conforme o relato de Lucas, que muitos estavam zombando e dizendo que aquele povo que ele estava, na verdade, embriagado. Pense nisso. Então pense comigo numa coisa. O que teria acontecido se Pedro naquela hora não tivesse dado esse passo? Se Pedro não tivesse tomado a iniciativa de se colocar diante daquelas pessoas e chamá-las em alta voz, dizendo: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. O que aconteceria? Será que cada um voltaria para casa sem resposta? Nós vivemos num mundo, irmãos, que precisa
de respostas. E nós não podemos ficar em silêncio. Veremos hoje que a resposta da igreja para a confusão do mundo, irmãos, é a palavra de Deus, é a obra de Cristo na cruz. E veremos a seguir exatamente que é assim que Pedro explica para as pessoas o que estava acontecendo e o que elas precisavam saber. É por isso que, como Pedro fez, eu quero nessa noite, já de início, irmãos, conclamar você para que juntos possamos dar o passo de anunciar as verdades eternas de Deus. Pois bem, o trecho que lemos agora, ele traz para nós, irmãos, observe isso, o primeiro sermão da era cristã. A primeira pregação sem Cristo presente. É exatamente o que está acontecendo aqui. Então notemos uma coisa, queridos irmãos, aqueles que estavam ali, tantos que tinham ficado admirados do que estava acontecendo, como os que estavam zombando, apesar das intenções religiosas, porque estavam ali numa festa religiosa, queridos, eles eram pessoas sem Cristo. E eles precisavam de arrependimento e de conversão. E Pedro, vamos observar no decorrer da mensagem, ele vai explicar não somente o que aconteceu no Pentecostes, mas vai explicar também a respeito de Jesus como centro da história bíblica. Pedro vai dar uma mensagem completa. Consideremos então, irmãos, um ponto importante aqui. Olha só, havia acontecido ali uma manifestação do Espírito Santo. Algo miraculoso aconteceu. Pessoas que não conheciam certos idiomas ou dialetos estavam falando numa língua que não conheciam. Coisa extraordinária aconteceu naquele momento. Mas veja, aquele milagre não substituiu a ministração da palavra de Deus. Se o milagre, ele abre porta para o Evangelho, ele não se torna o Evangelho. Os milagres nunca explicaram Cristo, mas fizeram com que as pessoas parassem para ouvir sobre Cristo. Queridos irmãos, então, com ousadia e apoiado pelos demais, isso é muito importante de observar, os apóstolos se levantaram juntamente com ele. Ele não estava só naquela atitude. E ele fala à multidão: ouçam com atenção e escutem o que eu lhes digo. Era um judeu falando para outros judeus acerca daquele que era o principal entre todos os judeus, Jesus, nascido de mulher. Então ele explica de primeira mão: olha, isso não é embriaguez, vocês não entenderam, são 9 horas da manhã, isso é o cumprimento de uma profecia, povo. Pedro vai dizer para eles: olha, o que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia. Então Pedro começa a falar a respeito do Antigo Testamento para explicar a eles uma realidade. Ele estava explicando o presente a partir de uma profecia do passado. O que está acontecendo aqui é o que foi dito lá atrás. Amados irmãos, era o que Joel tinha dito há cerca de 800 anos antes desse acontecimento.
Amados irmãos, a profecia de Joel estava falando não somente daquele evento do Pentecostes, mas estava falando também da volta de Jesus. Desses sinais que ele vai dizer aqui nos versos 20 e 21, 19 a 21. Então a profecia de Joel estava anunciando desde o derramamento do Espírito até a volta do Senhor Jesus. E o que Joel falou? Ele falou que o Espírito Santo seria derramado sobre todos os povos. E não seria para uma elite, para reis e profetas, ou para algumas pessoas especificamente. Mas o Espírito Santo seria derramado sobre todo o seu povo. Sejam filhos, filhas, jovens, velhos, servos ou senhores. Todos receberiam desse Espírito. Era uma profecia de cerca de 800 anos atrás, se cumprindo ali e abrangendo aquilo que chamamos de final dos tempos. Meu irmão, entenda uma coisa: os últimos dias compreende desde aquele momento do ministério de Jesus, sua morte e ressurreição, até a sua volta. Segundo a Bíblia, nós estamos vivendo no período que é chamado últimos dias. O que o profeta Joel então disse, irmãos, no capítulo 2:32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, e até mesmo entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Joel disse que derramaria, o Espírito Santo seria derramado. E isso seria para a salvação. Note bem que quando Jesus prometeu o Espírito Santo, no capítulo 1, ele disse que esse Espírito guiaria o seu povo em toda a verdade, que esse povo seria santificado, seria salvo pelo agir do Espírito Santo, seria santificado pelo agir do Espírito Santo, mas também seria capacitado para pregar a palavra por meio do Espírito Santo, e daria um fruto. Atos capítulo 1, versos 7 e 8. Agora veja, uma coisa importante de considerar aqui. Note que o último profeta reconhecido foi Malaquias. E houve 400 anos em que Deus não falava mais entre o povo. E agora, por meio da ação do Espírito Santo, é um Novo Testamento que vai ser escrito. Observe que quando Pedro fala aqui, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos terão sonhos. Irmãos, quanta coisa aconteceu ali na igreja primitiva, quantas manifestações gloriosas. E é importante a gente destacar que muitos trechos aqui do Novo Testamento vieram exatamente por meio de visão, de sonhos que o povo de Deus recebeu naquela ocasião, naquele tempo. Algumas observações. A visão de João na ilha de Patmos. E nós temos aqui o Apocalipse. Veja, derramarei do meu espírito e os velhos terão visões. Está lá João, no final da sua trajetória, recebendo uma revelação de tão grande importância para a igreja. Vemos Paulo sendo arrebatado em um momento da sua caminhada, tendo visão no caminho de Damasco. Observe Pedro tendo uma visão de um lençol com animais, e a palavra de Deus dizendo mata e come, para que ele pudesse entender que os gentios também estavam sendo purificados. Estevão, quando estava morrendo, tendo uma visão do céu,
O Espírito Santo, irmãos, em vários momentos em Atos dos Apóstolos, veremos isso no decorrer dessa exposição, alertando Paulo sobre os perigos que ele iria enfrentar em certos momentos da caminhada. Vemos, irmãos, Paulo em um sonho, recebendo um redirecionamento de uma rota, quando ele vê um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E você tem todos esses conteúdos que foram recebidos dessa forma, não somente dessa, mas também dessa forma, como texto sagrado, texto inspirado da Escritura para a orientação da igreja. Fechando esse parênteses, irmãos, vimos então aqui que Pedro ele começa a dar uma resposta para aquelas pessoas. Agora eu convido você para lermos a partir do verso 22. Olha o que nos diz a palavra. Veja, primeiro ele fala, vimos aqui, sobre o derramamento do Espírito. Agora o que ele vai fazer? Vai falar de Jesus. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, agora preste atenção, ele falou, explicou sobre o Pentecostes, usando Joel, e agora vai explicar sobre Jesus, citando Davi. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em segurança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. E agora ele volta, para de citar o Salmo, e agora volta ele a dizer, irmãos, posso dizer com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. O seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Provendo isso, falou da ressurreição do Cristo. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Veja, a essência do sermão de Pedro é falar de Jesus. Ele está falando da pessoa e da obra de Cristo. Se vocês observaram bem, ele explica o Pentecoste e agora começa a esclarecer para aquelas pessoas acerca de Jesus. Ele mostra primeiro sobre a vida de Jesus. Ele diz, olha, Jesus teve uma vida aprovada por Deus e foi confirmada por milagres, como todos vocês ficaram sabendo. Ponto 2, falou sobre a morte de Jesus e disse, olha, a morte de Jesus não foi um acidente, foi um plano eterno. Ele mostra, irmãos, que Cristo se entregou voluntariamente por amor e transformou aquela dor da cruz numa situação de exaltação. E nós temos aqui, irmãos, mais uma vez, o dilema da soberania de Deus e da responsabilidade humana.
Porque ao mesmo tempo que ele diz, Deus determinou que isso acontecesse, todavia, vocês são responsáveis pela morte de Cristo. Jesus foi entregue por um propósito determinado, mas homens perversos o mataram e foram responsáveis por isso. Querido, ele fala também da ressurreição de Cristo, sobre o triunfo de Cristo sobre a morte, e usa ali, como podemos ler, o Salmo 16, dos versos 8 a 11, para poder provar que Davi estava falando de Cristo e não de si mesmo. Era uma profecia de Davi acerca de Jesus. E sabe por que a gente entende essa explicação aqui de Pedro de uma forma muito clara? Pelo próprio argumento que Pedro deu aqui. Olha o que Pedro falou no versículo 29. Irmãos, eu posso dizer com franqueza, o patriarca Davi morreu, foi sepultado. E o túmulo dele está aqui entre nós. Em outras palavras, Davi, ele sofreu decomposição. Então, este salmo não pode estar falando de Davi, porque diz aqui no verso 27 a respeito do salmo, que Davi profetizou que não seria permitido que o corpo do santo sofresse decomposição. Davi estava falando de Jesus. E outra coisa, Davi sabia que haveria um descendente para o trono. Então, prevendo isso, podemos ter isso aqui no verso 31, ele diz, olha, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. O que Davi estava dizendo naquele salmo? O justo não sofrerá decomposição, não seria abandonado no sepulcro. Davi está dizendo, esse que vocês mataram foi aquele que Davi falou lá no Salmo 16. É aquele do qual o nosso patriarca disse, ele não ficará no túmulo. E como nós somos testemunhas, esse Jesus que foi enviado, os sinais comprovaram a sua divindade, ele ressuscitou e não está mais entre nós. Ele subiu ao céu, foi exaltado. Jesus é o Senhor e Cristo. Queridos irmãos, Pedro então aqui ele está defendendo a divindade de Cristo e comprovando, através do Antigo Testamento, que tudo que estava acontecendo ali era cumprimento daquilo que já havia sido pré-determinado por Deus. O que aprendemos aqui com isso? Meus irmãos, isso que está acontecendo aqui agora, a igreja do Senhor, o Evangelho de Deus sendo anunciado, nós aqui reunidos para participar dessa mesa, é cumprimento do que foi dito lá atrás. Aqui no texto que lemos, estava tendo cumprimento de coisas de séculos antes de Cristo. E hoje, também séculos e até milênios depois de Cristo, nós estamos aqui cumprindo aquilo que está escrito na palavra de Deus. E o que significa isso? No futuro, o que vai se cumprir também é o que está determinado na palavra de Deus. Nós não estamos perdidos na história, irmãos. Nós estamos seguros, porque nós estamos firmados nas promessas daquele que cumpre tudo o que diz. Certo teólogo disse que Pedro deu 4 provas da ressurreição de Cristo. Falou da pessoa de Cristo, falou da profecia de Davi, falou do testemunho dos cristãos que estavam ali
e acompanharam tudo que aconteceu, inclusive estiveram lá no momento em que Jesus estava sendo assunto ao céu, e também sobre a presença do Espírito derramado, que foi o envio prometido pelo Cristo, porque assim ele disse: eu preciso ir para que o outro Consolador venha. Queridos, e agora então nós vamos chegando para o final do texto. Leia comigo esses versículos 36 a 39. Olha o que ele diz agora. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para tantos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Então, olha que interessante. Tenha descido o Espírito Santo. Pedro explica para eles o que foi a descida do Espírito Santo. Pedro faz isso a partir da profecia de Joel. Pedro agora fala com eles a respeito do Cristo que enviou o Espírito Santo. E usa para isso as palavras de Davi no Salmo 16. E agora, depois de dizer essa palavra, ele faz aqui, meus irmãos, ele faz algo importante demais. Ele mostra para aqueles que ali estavam, para aqueles homens, para aquela multidão, que o motivo da morte de Cristo é o pecado do homem. O motivo da morte de Cristo, meu irmão, foi o nosso pecado também, não somente o deles. Cristo morreu naquela cruz porque nós somos pecadores. E Pedro então está dizendo para eles: olha, fiquem certos de uma coisa: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está dizendo: foi o homem pecador que crucificou Jesus naquela cruz. O que prendeu Jesus naquela cruz, irmãos, não foram os cravos, ou cordas, se alguém assim pensar. O que prendeu Jesus naquela cruz foram os nossos pecados. Foi por isso que Jesus foi crucificado. Então, fique certo disso. Vocês o crucificaram. A morte de Jesus Cristo foi o preço do nosso pecado. E devemos ter ciência disso, irmãos, porque às vezes nos esquecemos. Devemos ter ciência disso. Mas aí eu tenho uma pergunta para mim e para você. Temos consciência do nosso pecado? Uma coisa que percebemos aqui, meus queridos irmãos, que é de grande importância, é que depois de ouvir essas palavras, a Bíblia diz no verso 27, no verso 37, que eles ficaram aflitos em seu coração. Meu irmão, honestamente, existe aflição no nosso coração quando nós estamos mediante a palavra de Deus? Ficamos aflitos em nosso coração? Ou isso não nos incomoda mais? Amados irmãos, observemos. Quando fizeram a pergunta: o que faremos? Pedro deu para eles a orientação: a primeira coisa é arrependimento. Arrependa-se. Reconheça que você é um pecador e se arrependa disso. A segunda coisa, seja batizado. Assuma que você é um cristão perante o mundo.
Assuma o seu testemunho perante a sociedade. Seja integrado à igreja, porque é assim que aconteceu ele também. Observe, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. As pessoas não eram batizadas para depois viver de qualquer maneira, não. Elas eram inseridas naquele grupo. E a terceira ponta a terceira parte desse tripé: arrependimento, batismo e o outro, receber a dádiva do Espírito Santo. O que faremos? Do que precisamos? Precisamos nos arrepender, precisamos assumir o nosso testemunho perante o mundo e precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Queridos, eis aqui uma promessa que deve gerar em nós alegria. Deus, Ele nos limpa, Ele nos perdoa do nosso passado e traz garantias eternas para o nosso futuro. Não há nada mais sólido e importante do que isso na vida. E a conclusão? A conclusão vemos aqui. Verso 40, com muitas outras palavras, os advertia: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Meus irmãos, com essa pregação, 3.000 pessoas saíram daquela confusão de não entender nada do que estava acontecendo e se tornaram convictos dos seus pecados e também da salvação em Cristo. Amados, nós somos confusos ou convictos acerca da fé, acerca da salvação? Uma outra pergunta para a gente pensar: alguém tem aceitado a fé por causa da nossa pregação? Nós temos nos colocado de pé para poder dizer para as pessoas que estão confusas no presente acerca das profecias bíblicas sobre a vida, sobre os planos de Deus, sobre aquilo que está determinado por Deus, inclusive para o fim de todas as coisas? Alguém poderá ter um esclarecimento se depender da nossa pregação? Ou se depender de nós, irmãos? Vai todo mundo embora para casa com a dúvida que tem. Estamos de pé e apoiando uns aos outros na missão de pregar, como Pedro se levantou e os apóstolos foram com ele? Ou nem estamos nos colocando de pé, e muito menos pregando a palavra de Deus? Quantos estão, irmãos, sendo acrescidos na igreja por meio da nossa pregação? Eu quero te dizer, irmãos, uma coisa. Pedro era um homem comum, cheio do Espírito Santo e convicto da missão. O nosso amor a Cristo deve nos levar a dar passos, irmãos. O nosso amor a Cristo deve nos levar a nos levantarmos, abrir a nossa boca e fazer alguma coisa. Nós precisamos, irmãos, sair do comodismo. E uma coisa interessante que tem aqui, o texto não mostra que Pedro tenha sido tocado de alguma maneira, movido de alguma forma, que tenha soprado um outro vento sobre ele, ou que alguma voz tenha vindo do alto, dado uma ordenança para ele. Não. Acontece que ele estava consciente da missão.
Ele sabia o que ele precisava fazer. Então ele se levantou e deu um passo. E se colocou como mensageiro da palavra naquele momento. Eu quero, meu irmão, te convidar nessa noite para que a gente possa dar esse passo juntos. Vamos mudar, irmãos, o nosso comportamento. Vamos iniciar essa segunda-feira de forma diferente. Vamos dar um passo. Vamos começar, nem que seja você usando a sua rede social, nem que seja você telefonando para um amigo, nem que seja você ligando para alguém e falando assim: olha, meu irmão, eu estou ligando porque eu quero fazer uma oração por você. Você fazer um contato com um vizinho, com um familiar seu. E você ser voz de Deus, irmão, nesse mundo. Porque nós precisamos dar passos. Não fomos chamados, irmãos, para ficar calados. Fomos chamados e fomos capacitados pelo Espírito Santo para abrir a nossa boca e dizer: Jesus é o Senhor. E Ele tem um plano para a nossa vida. Ele tem um propósito para a nossa vida. Dizer como Pedro falou aqui. Olha como que Pedro falou. Essa promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que estão longe. Nós precisamos falar das promessas de Deus, irmãos, para que Deus possa chamar pessoas a partir da nossa pregação. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, pedimos por misericórdia e graça. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós. Manifeste a tua graça sobre a nossa vida. Que o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, cada vez mais do teu Espírito Santo. Nos enche do teu Espírito Santo. Nos purifica, nos santifica e nos impulsione, Pai. Mova a nossa vida para que sejamos, ó Pai, testemunhas, pregadores da tua palavra, da tua verdade, para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor.